Senhora Presidenta, Deputada Tia Ju, senhoras deputadas, senhores deputados, cidadãos que nos assistem das galerias, nos seguem pelas redes sociais, também nos assistem pela TV Alerj, imprensa, trabalhadoras e trabalhadores da Alerj. Presidenta Tia Ju, assumi a tribuna mais cedo do que eu esperava, porque minha posição era mais remota na lista dos inscritos. Quero dizer que pretendo apenas abordar três questões. A primeira delas, fazer um registro, que eu não gostaria de deixar que passasse em branco, mas ontem, 19 de setembro, se estivesse vivo, teria completado 95 anos, Paulo Régulos Neves Freire, o Paulo Freire, o maior pensador da história da educação no Brasil, um dos grandes pensadores da pedagogia internacional, um homem que via e praticava a educação muito além do seu tempo, um compromisso muito genuíno com a educação das classes populares, com a educação popular, com a educação de jovens e adultos. Então, acho importante que a Assembleia Legislativa faça algum registro sobre a data de ontem. E eu tive a ocasião, inclusive, de ir um pouco mais além e conseguir realizar em parceria, em colaboração com o Núcleo de Educação Paulo Freire, do Partido dos Trabalhadores de Niterói, um grande painel ontem no Teatro Popular de Niterói. Nós tivemos a afluência de quase 500 educadores e educadoras para um painel temático intitulado Educação, Autonomia e Liberdade, em torno justamente do pensamento de Paulo Freire. Estiveram conosco como conferencista o professor Osmar Fávero, que é um jovem senhor de mais de 80 anos, mas muito comprometido e um grande estudioso do pensamento de Paulo Freire, da educação popular, da educação de jovens e adultos. Esteve na mesa conosco também a professora Glória Maria Anselmo de Souza, que é da Rede Municipal de Educação de Niterói, ela que recentemente obteve seu doutorado, foi minha orientadora, me orientando na UF no doutorado. Fizemos então ontem uma discussão muito importante, atualizando, revendo, revisitando o pensamento de Paulo Freire. Eu fiquei muito entusiasmado, a gente fez uma razoável divulgação do evento, usando muitas redes sociais, e fiquei muito entusiasmado quando vi, pouco a pouco, chegarem ao Teatro Popular de Niterói, que é o Teatro Popular Oscar Niemeyer, no conjunto arquitetônico, conhecido como Caminho Niemeyer, que é o segundo maior conjunto arquitetônico de obras projetadas por Niemeyer, só perde para Brasília, naturalmente. E vi chegar pouco a pouco centenas de educadores e educadoras provenientes de vários municípios do estado do Rio de Janeiro. Tinha colegas de São Gonçalo, de Itaboraí, de Niterói, do Rio de Janeiro, de Maricá, enfim. Então foi um grande evento, não apenas pelo número de pessoas presentes, mas sobretudo pela densidade do que nós discutimos, pela contribuição tanto do professor Osmar Fávero quanto da professora Glória Anselmo de Souza. E eu acho que nesse momento, trazer, invocar o pensamento do Paulo Freire, resgatar o Paulo Freire, como fizemos ontem, é mais do que celebrar uma efeméride, uma data, que é o seu nascimento. Paulo Freire, nesse momento, nos ajuda muito a combater uma onda furiosamente conservadora, do meu ponto de vista, que se abate sobre o Brasil e que vai, no campo da educação, produzindo danos que podem ser irreversíveis. Por exemplo, essa insanidade, essa asneira, essa sandice, segundo a qual a escola não pode discutir os direitos humanos, não pode discutir a diversidade, não pode discutir a violência contra a mulher. Portanto, a escola seria um local da mais absoluta instrução programada. Evidentemente que a escola é lugar, e é lugar privilegiado, para a socialização, para a transmissão dos saberes legados pela humanidade, pelas gerações passadas, nas mais diferentes áreas do conhecimento, que na escola até hoje ainda estão engavetadas em disciplinas. Mas além disso, além desse papel, é muito importante que a escola atue para a formação de valores, de visões de mundo, de princípios éticos. E para isso é muito importante que ela assuma esse papel
de socializar para o respeito à diferença, socializar para o respeito à diversidade. Enfim, então, Paulo Freire nos ajuda a fazer o debate com esse pensamento, né? Esse pensamento reacionário que tenta amordaçar a escola, tenta colocar um zíper na boca de professores, como se eles não pudessem ser intérpretes do seu tempo, intérpretes da história, intérpretes, enfim, do conhecimento humano. Então, Paulo Freire é muito importante nesse momento também. Ao mesmo tempo, para enfrentar aquilo que eu reputo como sendo uma avalanche de desconstrução das políticas sociais do Brasil, inclusive da educação. Vossa Excelência se lembra, sabe, está acompanhando. Na semana passada eu denunciei, na semana retrasada eu denunciei a interrupção do programa Brasil Alfabetizado, quando o Brasil ainda enfrenta a chaga de mais de 13 milhões de analfabetos. Isso representa mais de 8% da população de 15 anos ou mais. É gravíssima a situação do Brasil ainda, né, em relação ao analfabetismo, sem mencionar o problema do analfabetismo funcional. Eu falo aqui do analfabetismo, por assim dizer, em estado bruto. Em estado bruto. O programa Brasil Alfabetizado do governo federal foi interrompido, assim como foi extinta a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação. Portanto, nesse momento em que o Brasil vive uma onda reacionária, obscurantista, na educação também, sob o governo golpista de Michel Temer, do usurpador Michel Temer, acho que é importante trazer o Paulo Freire. Aliás, por falar no personagem, mais uma vez ele parece estar se convertendo no campeão mundial de vaias. Ontem, na Assembleia Geral da ONU, onde ele está para representar de maneira ilegítima o Brasil, quando iniciou o seu pronunciamento, vários chefes de delegações, chefes de Estado, de outros representantes, embaixadores de outros países, se levantaram, não numa afronta pessoal, absolutamente, porque sequer conhecem esse senhor, mas manifestando seu inconformismo, a sua indignação, a sua discordância com o atentado contra o Estado Democrático de Direito no Brasil. Portanto, é importante fazer esse registro. Queria também, deputada Tia Ju, fazer menção, o deputado Paulo Ramos, aqui desta tribuna, agora há pouco, fez menção a essa questão do financiamento das campanhas, e eu quero dizer que estou muito entusiasmado com a possibilidade de que o Brasil vá, pouco a pouco, se aculturando numa outra lógica de campanha eleitoral, né? Uma lógica em que o dinheiro possa pesar cada vez menos e possam pesar cada vez mais a possibilidade de os partidos, as coligações e os candidatos e candidatas apresentarem e defenderem ideias, ponto de vista sobre a sociedade, sobre o governo, sobre a relação Estado-sociedade, a capacidade de fazer a militância política, ir ao encontro do cidadão, ir ao encontro do eleitor, distribuir um panfleto e conversar sobre o seu conteúdo, fazer as saudabilíssimas reuniões domésticas, os comícios domésticos, enfim. Então, que cada vez mais a gente possa, de uma vez por todas, entender que a presença do dinheiro nas campanhas eleitorais, ela distorce a representação, enviesa o resultado eleitoral. Portanto, eu concordo muito com as preocupações trazidas pelo deputado Paulo Ramos. Mas quero aqui falar de outra preocupação, e aí me refiro a Niterói. Quero me referir a Niterói. Tenho feito nos horários possíveis e imagináveis, sem deixar de observar os nossos compromissos na Assembleia Legislativa, tenho feito campanha eleitoral em toda parte, onde posso, onde tem campanhas e candidaturas com as quais me identifico, em especial em Niterói, trabalhando no projeto da reeleição do atual prefeito Rodrigo Neves. E o que me assusta não é o debate, o que me assusta não é a campanha eventualmente acirrada, não é a crítica. Isso é próprio da campanha eleitoral, isso é próprio das campanhas feitas num ambiente democrático, ainda que estejamos sofrendo no Brasil nesse momento fortes restrições à democracia. De qualquer maneira, quero aqui manifestar a atitude de um determinado candidato a prefeito, senhor Felipe Peixoto, que foi deputado nesta casa e que faz campanha
faz campanha sustentado em ilações, em denúncias vazias, em mentiras. E eu fico pensando, e quero compartilhar esse pensamento aqui publicamente, aguardando inclusive a oportunidade de debater com o ex-deputado quando for possível, e se for do seu interesse. Fico pensando que autoridade política e moral tem o ex-secretário de Saúde do Estado, Felipe Peixoto, para discutir, por exemplo, a política pública de saúde do município de Niterói, onde é preciso avançar muito ainda, é verdade, eu não tenho dúvida, tem muita estrada pela frente, mas eu não quero fazer pouco caso do fato de que, por exemplo, no governo passado, ao qual estava vinculado o senhor Felipe Peixoto, a única emergência pediátrica de Niterói, o Hospital Getúlio Vargas Filho, que Vossa Excelência conhece, o Getulinho, foi criminosamente fechado. Deixou as famílias, as crianças de Niterói e da região da Metropolitana 2, que é a região onde está Niterói, totalmente desassistida no que tange a emergência pediátrica, emergência infantil. Rodrigo, no segundo dia de governo, reabriu a emergência do Getulinho, em 2 de janeiro de 2013. E esse ano, conseguiu entregar uma nova emergência pediátrica, um Getulinho completamente repaginado, que vai, pouco a pouco, eu tenho certeza, se converter uma grande referência em emergência pediátrica em todo o estado do Rio de Janeiro, acho até que no Sudeste brasileiro. Veja, Vossa Excelência, que na cobertura do programa Médico de Família, na saúde da família, nosso querido programa Médico de Família, houve um aumento significativo da cobertura, com novas unidades, como na Vila Ipiranga, no Maruí Grande, no Viçoso Jardim, enfim, ampliação da unidade do Morro do Céu. Enquanto isso, na gestão do senhor Felipe Peixoto, as unidades de saúde do Estado eram fechadas. A Policlínica Regional do Barreto, unidade de saúde muito importante, com várias especialidades na zona norte de Niterói, foi amplamente reformada e ampliada. Enquanto isso, o centro de imagens prometido pelo senhor Felipe Peixoto, ali no centro de Niterói, no lugar do antigo Hospital Santa Mônica, que foi demolido, e até hoje nada aconteceu, e o prefeito Rodrigo Neves assumiu o compromisso, inclusive, de que, se eleito para o próximo mandato, vai a prefeitura avocar para si a responsabilidade de construir o centro de imagens, porque Niterói precisa disso, foi uma promessa do governo do Estado, e durante todo o ano de 2015, o senhor Felipe Peixoto fez filmagens, fez visitas, fez postagem no Facebook sobre o novo centro de imagens, nada aconteceu, não há um trabalhador no canteiro de obras, uma verdadeira obra de ficção, Então, eu fico pensando, enquanto estourava a crise da saúde no estado do Rio de Janeiro, as pessoas abandonadas à própria sorte dos hospitais estaduais, mulheres parindo na calçada de hospitais que não tinham atendimento na área de ginecologia e obstetrícia, o secretário de Saúde fugia pela porta dos fundos, saía da secretaria no auge da crise, como um fujão, como um covarde, inclusive dizendo que estava saindo mais cedo porque ia cuidar da campanha eleitoral em Niterói. Ora, quem é secretário de Estado poderia se desincompatibilizar até junho, com 90 dias de antecedência em relação ao pleito. Portanto, saiu em dezembro, pela porta dos fundos, falando de campanha eleitoral, quando a população sofria e ainda sofre com atenção em saúde. Ora, campanha naquela hora, era hora de falar de campanha eleitoral em 2015, com o povo sofrendo, com os hospitais fechados, sem cirurgia, sem ambulatório, sem marcação de consulta. Portanto, eu quero aqui dizer que, ao invés de ficar rodando pela cidade de Niterói, contando mentira, falando patranha, fazendo ilações despudoradas, talvez ele devesse explicar por que na sua gestão toneladas de medicamentos foram estragados nos depósitos da Secretaria. Foi uma ação, inclusive, da Assembleia Legislativa, uma denúncia feita, salvo engano, pela Comissão de Orçamento, começou ali na atuação do presidente da Comissão de Orçamento, deputado Pedro Fernandes, e outros deputados e deputadas acompanharam, para defender o interesse público, defender e compreender como que recursos públicos investidos em algo tão sensível e importante como medicamento, que faltava em várias unidades de saúde do Estado, estavam lá apodrecendo, se tornando completamente inutilizáveis. Portanto, eu quero aqui dizer que é preciso fazer campanha
com alto nível, com debate. Quer criticar, critique o programa, critique uma iniciativa, apresente seus argumentos, desconstrua, argumentando a política que você quer combater. Mas quem não tem capacidade de varrer o seu próprio quintal, não vai ficar apontando onde tem lixo, onde tem cisco, onde tem uma poeirinha no quintal alheio. Portanto, eu quero aqui dizer que é preciso chamar, como se diz, não os trabalhos à ordem, mas chamar a campanha eleitoral, né, a bom termo. Significa discutir propostas e parar de ficar circulando por Niterói, contando mentiras, contando inverdades e passando por cima de uma história recente, que o povo tem memória, o povo não é bobo, todo mundo sabe o que aconteceu na Secretaria de Saúde do Estado no ano 2015. Portanto, raramente faço isso aqui, mas assim, com tanta recorrência, com tanta insistência, com tanta frequência, tenho deparado em Niterói com a campanha do senhor Felipe Peixoto, usando esse tipo de método, esse método espúrio, esse método desqualificado, que eu não podia deixar de me posicionar aqui, chamando esse senhor ao debate. Venha fazer o debate do seu balanço na Secretaria de Saúde do Estado e vamos comparar, por exemplo, o seu balanço com o balanço da gestão municipal na área da saúde do governo Rodrigo Neves. Ele está há 20 anos na vida pública, curiosamente, como o Rodrigo também, eles têm praticamente a mesma idade. Vamos comparar o legado. Ele foi deputado, o Rodrigo foi deputado. Ele foi vereador, o Rodrigo foi vereador. Ele foi secretário municipal, o Rodrigo foi secretário municipal. Ele foi secretário de Estado, o Rodrigo foi secretário de Estado. Vamos comparar os balanços, vamos comparar o legado. Que obras, que iniciativas, que projetos de iniciativa de um e de outro ficaram para a cidade. A cidade sabe a resposta e no dia 2 de outubro ela dá a resposta de maneira assertiva. Muito obrigado.